Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou iniciar o capítulo 13 de Holodomor, o Holocausto Esquecido. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos lá? Então, capítulo 13. 2 bêbados são condenados por suas palavras. Panas Kovalenko é condenado por uma só palavra. Na fazenda coletiva, a nossa existência individual se tornou completamente dependente dos ditames do Partido Comunista e dos caprichos dos funcionários locais. Cada detalhe das nossas vidas era supervisionado. A nossa rotina diária estava sujeita ao mais restrito controle. Tínhamos de obedecer às ordens sem nenhum protesto e sem qualquer consideração quanto ao seu sentido ou propósito. Um vasto sistema de política secreta, espiões e agentes provocateus vigiava cada um dos nossos movimentos. Éramos sempre suspeitos de traição. Até mesmo a tristeza ou a alegria davam ensejo às suspeitas. Pensava-se que a tristeza indicava a insatisfação com a nossa vida, ao passo que a alegria, independentemente de quanto pudesse ser esporádica, espontânea ou passageira, era considerado um fenômeno perigoso que poderia destruir a devoção à causa comunista. Tinha-se de ter cuidado, o tempo todo e em todos os lugares, com as mostras de sentimento. Cuidava-se para que entendêssemos que teríamos permissão para viver apenas pelo tempo em que seguíssemos a linha do partido, tanto na nossa vida privada quanto na social. A essa altura, depois de apenas 2 anos de coletivização compulsória, as relações humanas normais haviam sofrido ruptura completa. Vizinhos haviam sido levados a espionar vizinhos, amigos foram forçados a trair amigos, filhos foram treinados para denunciar os pais e familiares chegavam ao ponto de evitar encontros uns com os outros. Vejam vocês. Isso foi assim, agora na pandemia, isso foi incitado. Pessoas denunciando quem estava se reunindo com os familiares em casa. Vejam vocês. Não sei se vocês lembram disso. A calorosa hospitalidade tradicional dos moradores havia desaparecido, sendo substituída por desconfiança e suspeita. O medo se tornou o nosso companheiro constante. Era o temor assombroso de ficarmos inúteis e desesperançados em nossa solidão diante do poder do Estado. A organização do Partido Comunista, a Assembleia Geral dos Membros e o Conselho de Dirigentes eram os organismos responsáveis por governar a fazenda coletiva. A Comissão de Auditoria e a Corte do Khrushchev desempenhavam as funções auxiliares de controlar e punir. O Komsomol e o Komezan, essa organização de fazendeiros pobres, continuou a existir mesmo depois da coletivização. Davam apoio organizacional ao partido. Outras organizações que duplicavam aquela cuja atuação abrangia toda a vila, bem como todos os tipos de agentes secretos ou não, de agricultores, propagandistas e ativistas, foram usados pelos organismos governantes para aferir a pulsação dos membros da fazenda coletiva. A política local concernente à fazenda coletiva era determinada pelo líder da organização do partido. Todos os demais funcionários do Khrushchev eram meros executores daquela política. O líder do partido era um ditador local que detinha uma posição similar à de comissário político de uma unidade do Exército Vermelho. O presidente do Conselho dos Dirigentes do Khrushchev não podia emitir nenhuma diretiva sem a aprovação do líder do partido, assim como o oficial comandante não podia dar nenhuma ordem sem a aprovação do comissário político. De acordo com os estatutos do Khrushchev, a Assembleia Geral dos Membros deveria ser o órgão mais elevado da autogestão do Khrushchev. Na realidade, era apenas um órgão por intermédio do qual a organização do partido podia canalizar a sua política e as suas decisões sobre todas as questões importantes. O órgão executivo visível da fazenda coletiva era o Conselho Dirigente. Era eleito pela Assembleia dos Membros para um mandato
de 2 anos. Havia 9 membros no conselho, incluindo o presidente. O mérito pessoal, o conhecimento e a experiência com o trabalho das fazendas deveriam ser as qualificações dos candidatos, mas na prática se passava ao longo dos princípios democráticos. Só se permitia um candidato por cargo, e ele era escolhido ou dentre os membros do Partido Comunista ou dentre seguidores confiáveis do partido, visto que a votação era feita com a mão erguida e qualquer oposição aberta ao partido implicaria a perseguição do votante. Não era difícil assegurar para o partido o controle do conselho de dirigentes. O pré-requisito para a presidência do conselho era a qualidade de membro do partido ou de candidato a membro. As qualificações profissionais para esse posto não eram consideradas, pois a maior parte dos indivíduos nomeados eram moradores das cidades que não sabiam distinguir o centeio do trigo ou a relha do arado. A lealdade ao partido e a sua política no trato com os fazendeiros eram o quanto bastava para alguém obter recomendações para este cargo. Na nossa vila, um nativo nunca era nomeado presidente do Koloshop, embora muitos deles fossem nomeados para tais posições em outras vilas. A eleição do presidente era o modelo para a eleição dos membros do conselho dirigente e a de todos os outros funcionários. Os candidatos a membros do conselho não tinham de ser membros do partido, mas eles tinham de ser comunistas de fora do partido, ou seja, seguidores fiéis da ideologia do Partido Comunista. Eles também eram conhecidos como ativistas. As outras instituições supostamente independentes dentro da estrutura do Koloshop eram a Comissão de Auditoria e a Corte do Koloshop. A primeira, que era composta por membros da Fazenda Coletiva, eleitos na Assembleia Anual dos Membros, controlava as funções do Conselho e assim determinava sua política. Também controlava a política fiscal do Conselho, incluindo o orçamento, a produção, a distribuição e a renda anual. Contudo, todos os relatórios para os membros da Fazenda Coletiva enviados por essa comissão tinham de ser examinados e aprovados pela organização do partido antes da Assembleia. A Corte do Koloshop, embora chamada de Corte de Camaradas, tornou-se, na realidade, uma temida instituição punitiva. A organização do Komsomol ocupava o nicho mais poderoso na estrutura do Koloshop, com exceção do próprio partido. Os seus membros ocupavam posições comparáveis àquelas dos comunistas estabelecidos, mas o Komsomol também servia como uma força segura e confiável para dar início a novas políticas. Se o partido estivesse planejando uma certa campanha ou movimento propagandístico, o Komsomol funcionava como ponto de partida ou botão interruptor. Quando o botão interruptor era acionado, ele punha em movimento a máquina política inteira. Todos os membros da Fazenda Coletiva eram destinados a brigadas e ligações. Essas foram voltadas apenas a propósito de trabalho, mas logo sentimos o seu impacto em cada aspecto das nossas vidas. Havia 8 brigadas na nossa Fazenda Coletiva. Inicialmente, foram organizadas segundo princípios territoriais, e assim uma brigada podia ter correspondido, a grosso modo, a uma centena da vila. Os membros da primeira brigada, por exemplo, pertenciam à primeira centena. Cada brigada, naquela época, era composta de aproximadamente 100 famílias, ou cerca de 100 trabalhadores habilitados. As ligações podiam ser comparadas às dezenas. Cada ligação dentro de uma brigada em particular era composta de 10 a 15 famílias, ou de 8 a 30 trabalhadores habilitados, com o seu número dependendo do tipo de trabalho que lhe era atribuído. As tarefas na fazenda eram, portanto, distribuídas entre as brigadas e essas últimas, por sua vez, alocavam certos empregos a cada ligação. A natureza do trabalho na fazenda, naturalmente, dependia das estações agrícolas.
Teoricamente, o líder da brigada deveria ser eleito dentre os membros da brigada, e todos os fazendeiros competentes, de acordo com os estatutos, tinham o direito de ser eleitos a essa posição. Mas, na realidade, o Conselho de Dirigentes fazia nomeações que eram, de fato, sugeridas ou aprovadas pela organização do partido. Muitos desses líderes de brigadas não eram moradores nativos da vila, mas eram enviados à nossa vila pelo governo do condado. Os líderes das ligações normalmente eram moradores nativos. Eram nomeados pelos líderes de brigadas, mas as listas de candidato em potencial eram aprovadas pela organização do partido e pelo conselho de dirigentes. Os líderes de brigada se tornaram a conexão mais importante entre os oficiais superiores e o povo, e, consequentemente, assumiram gradualmente um poder ilimitado sobre os membros das brigadas. Os membros de sua brigada não podiam deixar a vila ou usar o próprio tempo como quisessem, sem o conhecimento e a permissão do líder. Os membros da brigada, por exemplo, não podiam planejar uma cerimônia de casamento ou qualquer outro tipo de ocasião especial sem o consentimento do líder. Cada passo tinha de ser acordado e coordenado em conformidade com os seus desejos. Os líderes das ligações eram auxiliares confiáveis dos líderes de brigada. Caráter ou habilidade não eram requerimentos para uma tal posição. A lealdade pessoal era a única qualidade que importava. Na qualidade de membros da fazenda coletiva, nos vimos sobre um governo dual. O governo da vila prosseguia com as suas funções. As centenas, dezenas e grupos de 5, com as suas comissões propagandistas, agitadores e todos os demais tipos de funcionários, continuaram com as suas atividades. Ocupavam-se, como ocorrera anteriormente, com a coletivização daqueles moradores que ainda permaneciam fora das fazendas coletivas e com o recolhimento de comida para o Estado. As assembleias do domingo e as noturnas eram